Sejam todos bem-vindos ao canal. Relembrando que esse canal é destinado à evangelização infantil espírita, principalmente aos evangelizadores. O objetivo aqui é trazer sugestões de aulas para que sejam aplicadas, né? Cito ainda que as nossas evangelizações têm sido realizadas no CEMAJORD, Centro Espírita João Maria de Deus, em São José dos Campos. Hoje o tema é perfeição moral. Colocamos aqui a imagem que faz referência a Jesus, né? Não tem como a gente falar de perfeição moral sem lembrarmos de Jesus. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Então, quais são as reflexões que a gente sugere que o evangelizador tenha nesse momento, né? Citamos aqui primeiro a questão 913 do Livro dos Espíritos, né? Onde é perguntado, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Os espíritos respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para este efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Em sequência, temos a questão 1019, né, onde também foi questionado: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Os bons espíritos esclarecem: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Né? Então, mais uma vez aqui, o egoísmo, a gente acrescenta o orgulho, né? Também é uma das chagas da humanidade. E lembrando aqui mais uma vez da importância da evangelização, como essa questão aborda, né? É necessário que habite no nosso planeta espíritos bons, né? Então, vale muito a pena a gente tentar educar as nossas crianças, né? Para tentar reduzir, mitigar, né? A questão do orgulho e do egoísmo. Também temos lá no Livro dos Espíritos a Ordem dos Espíritos, né? Uma questão didática, onde é dividido em três ordens, né? Terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, os bons espíritos, e a primeira ordem, os espíritos puros. E as características gerais de cada uma, né? São outras características, mas aqui eu coloquei relacionada ao ponto que a gente está abordando hoje, que nos espíritos imperfeitos há uma predominância da matéria sobre o espírito. Há uma propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, mais uma vez aqui, né, o orgulho e o egoísmo. E na segunda ordem, dos bons espíritos, né, aí já temos uma mudança das características, né, uma predominância do espírito sobre a matéria, desejo de praticar o bem, né, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então a gente tem uma classificação de bons espíritos, né, que ainda há uma gradação. E essa gradação depende da questão científica, né, intelectual e da moral dos espíritos. Então, quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Já na primeira ordem, né, os espíritos puros, as características gerais são: não há nenhuma influência da matéria, né? Superioridade intelectual e moral absoluta, né? Com relação aos espíritos de outras ordens. Né?
Então, lembrando essa questão de absoluta, né, que o próprio Espiritismo nos ensina, é que a gente jamais alcançará Deus, né? Então, a ideia de absoluta aqui é relativa, né? Com relação aos espíritos de outras ordens, né? Porque sabemos que por mais que os espíritos evoluam, a gente nunca chegará a Deus. Também temos, né, a questão 785 do mesmo livro, o Livro dos Espíritos, onde é questionado qual o maior obstáculo ao progresso. E os bons espíritos, mais uma vez, relembram o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, aqui, com relação ao nosso progresso moral, né, o que mais nos dificulta é, mais uma vez, o orgulho e o egoísmo. Essa aula é sugerida para crianças de 4 a 10 anos. A duração estimada é de 50 minutos. Cronograma da aula, os primeiros 5 minutos, mais ou menos, né, a gente faz uma oração com todas as crianças, para agradecer o momento, para pedir ajuda aos bons espíritos superiores, na harmonização do ambiente, para nos inspirar. E é sempre importante a gente perguntar para para as crianças, né, se elas gostariam, se alguém gostaria de fazer a oração. Esse momento, às vezes, mais de uma criança gostaria, então a gente deixa que uma criança faça um dia, tem a oração de encerramento, a outra criança também pode fazer a oração de encerramento, mas é um momento importante. A gente percebe que várias crianças não entendem ainda, dependendo da faixa etária, o significado da oração, a importância, né? Muitas vezes elas memorizam o Pai Nosso e não entendem, né, várias das palavras do Pai Nosso. Então aqui às vezes é um momento da gente ir fazendo a oração, explicando, né, os termos mais difíceis para as crianças e também de mencionar que uma oração não precisa ser o Pai Nosso. Pode ser qualquer conversa com Deus, qualquer conversa com Jesus, né, onde a gente agradece, a gente pede. Então esses são os momentos em que a gente está fazendo oração. Um segundo momento também é onde a gente lê para as crianças, ou com as crianças, né, as diretrizes que devem ser seguidas na aula de evangelização. Essas diretrizes devem ficar fixadas em um local visível para todos, sendo importante que o evangelizador as relembre em todas as aulas. No caso da nossa evangelização, tais lembretes ficam fixos na lousa, conforme a figura ao lado. Né? Essa é uma foto que a gente tirou da nossa lousa, né, na sala de aula, onde a gente colocou vários cartazes, cada um apontando, né, para uma diretriz, para um tema importante, né, a ser seguido. E vou ler para vocês, né, dentre eles, aqui eu citei todos, né, não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir os seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo, não chorar sem motivo. Então é legal até apontar, pedir para as crianças lerem com você, né? Fazer algumas considerações sobre cada uma dessas diretrizes. E muitas vezes durante as aulas a gente percebe que acontece. Alguma criança fica triste porque perdeu em alguma brincadeira, ou ficou chateada com alguma coisa que um amigo disse, e a gente vai lá no quadro de novo, né, na lousa, mostrando para elas, né, o item, né, específico. Olha, não pode ficar bravo, não pode chorar sem motivo, precisa fazer silêncio, respeitar o professor, a professora. Né? Então, a nossa sugestão aqui é para que fiquem nessas diretrizes no quadro e toda a aula a gente relembrar com as crianças. A gente entende que é muito importante. A aula de hoje, né, a gente vai tratar da dinâmica dos balões no terceiro momento. Uma dinâmica bem divertida. O que a gente vai precisar? O evangelizador precisa de alguns materiais. Quais são? Um balão, né, uma bexiga, para cada criança. Então, são 10 crianças, serão 10 bexigas. Barbante, um palito de dente também para cada criança. E um prêmio, né? Pode ser bala, chocolate, é, lápis, borracha, né, para levarem para a escola. Mas é importante que seja alguma coisa que dê para dividir, pois podem existir mais de um vencedor. Então, dependendo de como acabar, né, a atividade, podem ter mais de um vencedor ou até nenhum. Mas é legal que a gente tenha essa previsão. E como que a gente vai organizar essa atividade? A gente vai formar um círculo, né, ou pedir para as crianças se reunirem, né, e dividir.
distribuindo para cada criança um balão e um palito de dentes. As crianças devem encher o balão e amarrá-lo em qualquer lugar do corpo, preferencialmente na cintura, virados para trás, para evitar riscos de se machucar. O palito deve permanecer em uma das mãos. Essa foto ao lado, né, a gente tirou de uma das crianças que participou da atividade, onde a gente amarra o barbante na cintura, né, e o balão no barbante. Várias crianças não conseguem encher o balão ou amarrar o balão, né? Então, o evangelizador ou algum auxiliar, né, precisa ajudá-las nessa parte da atividade. Depois é muito importante a gente dar a seguinte instrução: vocês têm 5 minutos. Quem, após esse tempo, continuar com o seu balão sem estourar, poderá ficar com o prêmio. Então é muito importante a regra, explicar bastante para as crianças a regra. Qual que é a regra? Passado o tempo, quem estiver com seu balão sem estourar vai ser o vencedor e vai ganhar o prêmio. Em seguida, a gente mostra o prêmio ou os prêmios para as crianças. Né? Deixa as crianças pegarem, examinarem, olharem, né? Para elas realmente ficarem interessadas no prêmio. Tem que ser alguma coisa que motive as crianças. Né? E qual que é o esperado? Né? Eu coloquei entre aspas porque não é bem o desejável, né? Mas o esperado é que o grupo sai estourando uns dos balões dos outros. Porém, a ordem não foi essa, pois se todos permanecessem em seus lugares, sem estourar os balões uns dos outros, todos poderiam ganhar o prêmio. Lembrar que em nenhum momento foi dito que deveriam estourar o balão dos outros. Então, é importante observar bem essa frase, né? De que o objetivo é permanecer com o balão sem estourar depois do tempo. Quando a gente aplicou essa atividade na evangelização do Semajor, o que aconteceu? Em menos de um minuto, todos os balões já tinham sido estourados. E a gente percebeu que às vezes duas, três crianças iam ali juntas, né, se juntavam para estourar o balão de uma terceira criança. Então, é o que aconteceu, né? A gente já aplicou essa atividade, inclusive, mais de uma vez, e geralmente é o que ocorre. Depois, é o momento da reflexão. Finalizada a atividade, o evangelizador pergunta às crianças qual era o objetivo da atividade. Relembrando aqui, quem, após o tempo, continuasse com seu balão sem estourar, poderia ficar com o prêmio. E o que acontece? A gente pergunta qual o motivo das crianças terem estourado os balões dos outros, já que bastava que cada um cuidasse do seu balão. Nesse momento, a gente percebe que as crianças ficam realmente reflexivas. Elas ficam pensativas e acabam percebendo que não fizeram, né? Poderiam ter feito diferente. Né? Então, outras perguntas sugeridas, né? O que vocês sentiram quando estouraram o balão, quando estouraram o seu balão, né? Quando alguém estourou o balão da criança? Se foi um sentimento ruim, por que estourar o balão do outro também? Se a gente não gosta que faça alguma coisa para a gente, para que a gente faz a mesma coisa com outros, né? Outra pergunta: todos poderiam ganhar o prêmio, né? Para deixar bem claro de que bastava que cada um cuidasse do seu balão. E será que o egoísmo não atrapalhou a vitória de todos? Será que aquele objetivo, né, aquela vontade de ser o vencedor, ser o campeão, estourar de todo mundo, não foi o que atrapalhou? Então são questões interessantes. Depois, né, desse momento, e aqui cabe uma outra consideração, né, caso alguém tenha ficado com o balão, ele ganha o prêmio, né? Mas pode-se até dividir, ou dar balinhas também, ou outras coisas para as outras crianças, né? Para cada uma ganhar um pouco, mas se tiver um vencedor, que ele ganhe um prêmio um pouco maior, né? Por realmente ter ficado com o balão. Né? Mas lembrando que o objetivo realmente era todo mundo perceber e ninguém estourar o balão de ninguém. Então agora a gente vai para o quinto momento, é uma leitura do texto, apesar dos limites. Dicas, né, para se contar histórias, mais uma vez, a gente relembra aqui a importância de se ter um estudo também prévio de como contar histórias, uma preparação. Né? Leia a história antes para se preparar. Se estiver com a história memorizada, a gente pode até contar sem ler, é muito interessante, muito importante. A linguagem corporal conta muito. Faça gestos, movimentos para chamar a atenção.
Se a gente conta uma história estático, muitas vezes ela acaba ficando um pouco desinteressante. Sem pressa, né? Durante a leitura, respeite as pausas, as pontuações, os momentos de tensão, voz e entonações, mude a voz para os diferentes personagens. Então, se é um personagem adulto, engrosse a voz. Bom dia, boa tarde. Se é uma criança, afine. Oi, papai, tudo bem? São técnicas interessantes também. Superprodução, também super bem-vinda, né? Sempre que possível, utilize objetos, fantoches, bonecos, fantasias. Estimule a participação. As crianças podem ser convidadas a fazerem sons ou ajudar na imitação, participar da história. E assista a vídeos de contadores profissionais de histórias, né, para a gente poder observar essa maravilhosa arte, como eles fazem, os seus gestos, né, é muito interessante. Vamos para a história, né? Vou ler para vocês. Apesar dos limites. No tempo em que ainda era um simples estudante de medicina, numa universidade do meio-oeste dos Estados Unidos da América, Dr. Martin nutria a estúpida preocupação com um mundo cheio de pessoas aleijadas e de doentes sem esperança e cura. Por essa razão, era partidário da eutanásia e da eliminação dos aleijados sem cura. Então, nesse momento, a gente para a história e pergunta para as crianças, né? Alguém sabe o que é eutanásia? É apressar a morte de alguém que tem uma doença sem cura, né, ou aparentemente sem cura, e que está sofrendo em estágio terminal. O que ele achava, né, sobre os aleijados sem cura? Que não mereciam viver. Então são perguntas para a gente estimular a participação, né, e que as crianças prestem atenção na história. Continuando a história, moço e irreverente, costumava travar calorosas discussões com os colegas que pensavam de maneira diferente da sua. Aos seus inflamados argumentos, os companheiros respondiam: Mas então você não vê que nós aqui estamos estudando medicina precisamente para cuidar dos aleijados, dos coxos e dos cegos? Os médicos existem nesse mundo para curar os doentes. Era sempre a resposta que ele dava. E se nada pudermos fazer em seu benefício, o melhor para eles é a morte. Aí, mais uma vez, a gente para, né, a história para fazer questionamentos, perguntas às crianças. Né? O que é alguém coxo? Quem manca da perna ou tem uma deficiência, né, uma dificuldade física? O que pensam a respeito da opinião dos colegas de Marte? O que as crianças acham? O que as crianças acham sobre a opinião do Marte, do Dr. Marte? No entanto, uma noite, quando prestava serviço como interno do hospital, no último dia do curso, Martin foi chamado para assistir a uma parturiente, imigrante alemã que morava num bairro miserável da cidade. O que é parturiente? A gente pergunta às crianças. É a mulher que está prestes a ganhar um bebê. Era o 10º filho de uma pobre mulher. Ela dava à luz. E o bebê entrou neste mundo com uma das perninhas bastante mais curta do que a outra. Antes de fazer com que a criança pudesse respirar por si mesma, acudiu-lhe um pensamento. Que desperdício! Este pequeno vai passar a vida inteira arrastando esta pobre perna. Na escola será vítima de chacota dos outros meninos que o chamarão manco. Para que hei de obrigá-lo a viver? O mundo nunca dará falta dele. Aí perguntamos para as crianças: vocês concordam com a opinião do médico? Ele vai ser diferente dos outros por ser manco? Como acham que ele vai se sentir quando o chamarem de manco? O que será que o médico fez? Mas, apesar dos pensamentos, o garoto levou a melhor. O jovem médico não conseguiu deixar de ajudar o bebê a respirar, e o bebê chorou, mostrando que estava vivo. Cumprindo o dever, o interno agarrou a maleta do ofício e foi embora, censurando o próprio procedimento. Não posso compreender por que fiz isso. Como se não houvesse filhos demais naquele antro de miséria. Não entendo por que deixei viver mais aquele, e ainda por cima estropiado. E os anos correram, os anos passaram. O Dr. Martin consagrou-se como médico e conquistou vasta clientela. As ideias que sustentavam na juventude mudaram. Agora ele se dedicava a salvar e conservar vidas.
Por que ocorreu essa mudança? Ele amadureceu, pensou melhor, conviveu com muitas pessoas que tinham deficiências e eram felizes. Tinham família que os amavam, trabalhavam, estudavam. Um dia, seu filho único e a esposa morreram num acidente de automóvel e Martin tomou a filha do casal para criar. Amava com todas as forças a netinha Bárbara. No verão, em que completou 10 anos, a menina acordou, certa manhã, queixando-se de torcicolo e de dores nas pernas e nos braços. De começo, pensou-se que fosse poliomielite, a temível paralisia infantil, mas depois verificou-se que era uma raríssima infecção causada por vírus pouco conhecido, que também causava paralisia. O Dr. Martin reuniu vários neurologistas e todos foram unânimes em afirmar que não se conhecia remédio nem tratamento algum para aquela enfermidade. Aí a gente pergunta para as crianças: vocês sabem o que é um neurologista? É um médico que trata doenças como a paralisia. Em todo caso, existe um médico no Oeste, homem moço, que escreveu recentemente sobre o êxito que tem obtido em casos como esse, observou um dos neurologistas. O que vocês acham, crianças, que o Dr. Martin fez? O Dr. Martin não teve dúvidas. Tomou a neta e se dirigiu para o hospital indicado. Quando ficou frente a frente com o médico, único capaz de salvar a neta tão querida, o Dr. Martin observou que o jovem colega cocheava acentuadamente. Esta perna curta faz de mim igual aos meus doentes, observou o Dr. T. J. Miller, ao notar o olhar do Dr. Martin. Concordo que as crianças me chamem de manco, e elas adoram isso. De fato, prefiro esse nome ao meu nome real, que é Tadeu, que sempre me pareceu um tanto formal. Como tantos outros meninos, deram-me o nome do jovem médico que uma noite me ajudou a nascer. O Dr. Tadeu Martin empalideceu-se e engoliu seco. O que o Dr. Tadeu Martin se sentiu? Por que ele se sentiu assim? Porque ele se deu conta que a única pessoa capaz de curar a sua querida neta era o bebê que um dia ele pensou que não valia a pena ajudar a viver. Por alguns minutos, lembrou-se dos pensamentos que lhe ocorreram naquela noite distante. O mundo nunca dará pela falta dele. Estendeu comovidamente a mão ao jovem colega, o médico devotado, graças a quem a neta ia poder andar outra vez, e agradeceu a Deus por ter tomado a decisão correta naquela noite em que atendeu aquele bebê com a perna mais curta, ajudando-o a iniciar uma nova existência. Essa é a nossa história. Depois, né, no quarto momento, a gente conversa com as crianças. O evangelizador pergunta às crianças o que elas entenderam da história. Sugestões de pergunta. O que vocês entenderam da história? Existe alguma pessoa que não tem importância para ninguém? Podemos julgar os outros pelas nossas limitações físicas ou pelas suas limitações físicas? Vocês acham que o Dr. Martin era egoísta em determinado momento, quando ele pensava sobre essas questões das limitações físicas? E por fim, o nosso último momento, né, é a oração de encerramento, onde a gente convida todas as crianças a participarem novamente. Pergunta se alguma criança gostaria de fazer uma oração. A gente agradece a Deus pela oportunidade, mais uma vez por aquela aula. E pelas crianças, a gente pede a Deus também que permita que a gente tenha uma boa semana, que as crianças estejam sempre protegidas pelos seus anjos da guarda. E a gente encerra a aula. Obrigado a todos que assistiram. Mais uma vez peço, para quem gostou, que se inscreva no canal, participe com sugestões, compartilhe, curta o vídeo. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.